Salve Petri, salve Caio, salve Selva, muito bom episódio, muito boa entrevista. Queria saber a opinião da Selva sobre recentemente a IPF, uma das maiores organizações de powerlifting, ela foi forçada por alguma corte a deixar que mulheres trans participassem em seus campeonatos na categoria feminina. E o que acontece? Um powerlifter homem, que a vida inteira ele sempre foi homem, ele simplesmente se inscreveu num campeonato como mulher e bateu o recorde mundial de supino. Vocês podem pesquisar, isso realmente aconteceu recentemente. E eu queria saber qual que é a opinião da Selva aí sobre esse assunto. Tá. Vamos lá. Dali. Quando a gente tá falando de esporte, a gente tenta organizar os competidores por um critério que ele seja razoavelmente equilibrado. Então, no boxe tem o peso pena, peso pesado, etc. Pra tu não colocar um brutamontes lutando com um cara menor do que ele. Muito menor. No entanto, sempre irão existir injustiças no esporte. Isso é um pouco inevitável. Aliás, é inevitável porque senão o esporte não faria sentido. A competição dele já não teria sentido algum. Tu precisa da injustiça em alguma medida para que ele exista. E a injustiça pode ser oriunda do tipo de treinamento que a pessoa teve, se a pessoa veio de um país pobre, teve menos investimento, ela começou mais tarde, ou talvez por causa da genética. Mas se a gente querer manter essa justiça, algumas pessoas como ele ou outras pessoas, enfim, alguns conservadores e tal, mais resistentes a colocar pessoas trans nos esportes, vai dizer que é uma injustiça demasiada, que vai além do considerado aceitável, que seria como um peso pesado lutando com peso pena. Mas nós temos outros casos em que indiscutivelmente existe uma vantagem genética bem maior e as pessoas toleram, como por exemplo, quenianos em corridas de longa distância, ou pessoas negras africanos que ganham em explosão, ou senão o Michael Phelps, que parece que é uma canoa humana. Ele é uma aberração genética, digamos assim. Ele é muito superior à maioria dos outros nadadores. E a gente não reclama, não contesta isso. O meu posicionamento acerca dessas injustiças supostas que existem entre trans femininas com mulheres cis, pra mim ainda é um pouco cedo pra se posicionar. O meu posicionamento ainda, ele é mais voltado para esse questionamento de que existem injustiças, que elas muitas vezes são naturais e que algumas a gente lida muito bem e outras não, simplesmente devido a esse fato aí de ser uma transexual. Mas eu não sei se essas diferenças, se essas injustiças são demasiadamente intoleráveis. A gente tem que ver como é que isso vai funcionar ao longo do tempo, com mais estudo, com mais pesquisa. Mas com esse exemplo, a gente não tá vendo que meio que não tá funcionando, porque um cara simplesmente se inscreveu no da mulher e ganhou. Tá, assim, mas fácil assim. há quanto tempo esse indivíduo tá tomando testosterona, essa mulher tá tomando testosterona? Aliás, fez a transição. Há quanto tempo que ela tá tomando hormônio? E neutralizando a testosterona no organismo. A gente tem que saber disso também. Porque existem mulheres, inclusive teve uma judoca que foi proibida de competir porque ela tinha muita testosterona no organismo. Então, talvez existam pessoas, mulheres trans, que ainda que tenham uma testosterona mais baixa, ainda sejam mais fortes. Eu acho que esse caso, o cara nem fez a transição. Como era possível? Como assim não fez transição? Esse cara fez só pra provar que não ia funcionar. Ah, tá. Então ele quis só chocar. Ele só escreveu, já que pode, então eu sou uma mulher, vou me inscrever aqui, se inscreveu, ganhou. Tá, mas não faz sentido algum, porque obviamente o desempenho das mulheres trans cai bastante depois que elas fazem a transição hormonal. Não faz sentido algum. Isso que ele fez foi só pra chocar mesmo. Porque no mínimo tu precisa de 2 anos. E, se não me engano, a Organização Internacional do Esporte diz que tem que ter 5. Ou é o contrário? Não sei, não tenho certeza. Então, esse cara aí só fez pra chocar mesmo. Mas tem uma ala das feministas que é bem contra, né? Sim, são as feministas radicais. Que aí elas falam que isso prejudica as mulheres, né? Que Sim. são homens ocupando o espaço de mulheres, né? Geralmente essas feministas, elas já são
bem antitrans em outros assuntos. Na verdade, elas são contra a existência das pessoas trans, assim. Elas pensam que a feminilidade, ela não é só uma performance, ela não é um batonzinho, um colar, uma bota, e que se existe uma trans que performa o gênero feminino, ela só tá fantasiada de mulher mesmo, e que não faria sentido atribuir isso ao gênero feminino, é simplesmente um homem que gosta de vestir quanto mulher. O que é bizarro, né? Parece que fecha um pouquinho também com alguns conceitos mais progressistas acerca do gênero, né? Mas é isso.